Esse é o grande dia, dia de adoração, dia de exaltar ao grande Deus da criação. Esse é o grande dia, dia de adoração, dia de exaltar ao grande Deus da criação. Quero cantar com você essa canção de alegria que aquece o coração. Reunidos aqui em harmonia e louvor, oferecemos nossa vida em oferta ao Criador. Esse é o grande dia, dia de adoração, dia de exaltar o grande Deus da criação. Esse é o grande dia, dia de adoração, dia de exaltar o grande Deus da criação. Todo ser que respira, louve ao Criador. Todo ser que respira, rendam glória, aleluia, rendam glória, aleluia, rendam glória, honra e louvor ao Deus Criador. Aleluia, 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 poderoso. Aleluia, 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 majestoso. Aleluia, 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 grandioso. Aleluia, 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 Eu esta noite tive um sonho encantador. Sonhei que fui ao céu, ao lado de Jesus. No paraíso, ao lado de Jesus eu amei. No paraíso, ao lado de Jesus. No paraíso, ao lado de Jesus eu amei. No paraíso, ao lado
falar um amém. Meus Deus. Céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus aqui está. Ele habitará diante do seu povo, para sempre será o seu Deus. Você agora esqueça tudo, tudo. Nós iremos nos concentrar na palavra, falar da palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir
abrir lá. No livro de Salmos, no capítulo 15. Salmos 15. Salmos no capítulo 15. O título aqui na minha Bíblia é O Hóspede do Senhor. A minha Bíblia é a linguagem de hoje. O hóspede do Senhor. Salmos 15, versículo 1. Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu santo templo? Na tua Bíblia pode dizer: ó Senhor Deus, quem habitará contigo no teu tabernáculo na eternidade? Dizem os filósofos que o que movimenta o mundo não são as respostas, mas sim as perguntas. E aqui no começo do Salmo, Davi introduz o capítulo 15 fazendo uma pergunta: quem da igreja, quem do nosso tempo, quem do nosso povo habitará na presença de Deus na eternidade? Quem irá para o céu? Irmãos, vivemos num mundo de informações. Quantas lições da escola sabatina nós já estudamos como igreja? Quantos sermões nós já ouvimos? Olhe na sua biblioteca. Quantos livros tem na sua casa? Nós vivemos no mundo de informação. Nós como igreja vivemos no mundo de informações espirituais. Fui fazer uma mudança recentemente, estou trocando de lar. E eu só fui perceber a quantidade de livros quando eu fui colocá-los nas caixas. Quantos livros rabiscados, resourados, cheios de resumos. Vivemos num mundo de informações. E o objetivo nosso nesta mensagem desta manhã é canalizar estas informações para entendermos o que é essencial. O que Deus pede de mim e de você, para, assim como Davi, interrogação aqui: ó Senhor, quem habitará contigo na eternidade? Tantas lições, tantos estudos, tantos sermões, tantas mensagens bonitas nós já ouvimos. Os rabinos no tempo de Davi, eles tinham um problema gigantesco. Qual era esse problema? Eles, quando olhavam para o Pentateuco, de Gênesis a Apocalipse, eles listavam os mandamentos de Deus e eles encontravam 613 mandamentos. E aí eles ficavam com um problema maior: 613 mandamentos. No livro de Levítico era dito que estes mandamentos deveriam ser ensinados para as crianças. Esses mandamentos deveriam estar em placa à beira do caminho, deveria estar, como diz Provérbio, de um modo espiritual, gravado nas tábuas do coração. Meu filho, coloque nas tábuas do teu coração a minha lei. Imagina, 613 mandamentos. Eu imagino que eles viviam igual a gente hoje. Nós temos lei da saúde, coca, café, chocolate, aquilo, a lei do sono. Eu já li livros de Ellen White que fala sobre a atuação dos anjos na nossa vida. E quando a gente, adolescente, jovens, fica até altas horas, o anjo de Deus se recorda. Nós temos diversas informações, mas a mesma pergunta que eles tinham, que Davi fez a Deus, eu faço a você também. Diante de todas essas informações que nós temos, o que é essencial? A Bíblia há de nos responder. Dentro dessa problemática, 613 mandamentos, surge um grande homem de Israel chamado Davi. E aqui ele lista, resumindo, esses 613 mandamentos em apenas 11. Versículo 2. Depois de fazer a pergunta, versículo 1: ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu santo templo? Quem pode viver no teu santo monte, Senhor? E aí o versículo 2 começa a resposta: só tem esse direito aquele que vive, não ouvi, com integridade. O primeiro mandamento que foi resumido: integridade. O segundo, vamos lá:
A minha tradução diz assim, ó: aquele que vive uma vida correta, quem é íntegro, que faz o que? O que é? Aquele que faz justiça, o que é justo. Eu vou ler na minha tradução e você aí vai absorvendo na tua, tá bom? E aí continuando, o versículo 2, na última linha diz assim: e quem é sincero e verdadeiro no que diz, ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Olha só, quem habitará no tabernáculo do Senhor. Versículo 4: ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que temem ao Senhor. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Olha, irmãos, essa observação. Aquele que é candidato à eternidade, ele cumpre o que promete, mesmo que haja prejuízo. Versículo 5: empresta sem cobrar juros e não aceita suborno, para ser testemunha contra pessoas inocentes. Está aqui dos 613 mandamentos do Antigo Testamento. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele o resume em apenas 13. Integridade é o primeiro mandamento. Pergunte para você: você tem sido íntegro no seu dia a dia? Se nós fôssemos buscar no dicionário o significado de cada uma dessas palavras e fizéssemos uma análise linguística aqui do conteúdo, seria assunto para uma semana de oração, ou para 13 dias, falaríamos 13 noites sobre cada item. Mas se queremos refletir sobre integridade, irmãos, no mundo atual a integridade está indo. E como cristãos, o primeiro mandamento da lei judaica, um resumo, um pensamento de Davi: integridade. O segundo, justo. Temos sido justos nos nossos negócios, nas nossas relações. Eu venho de uma família nordestina. Meu pai, homem bruto, que falava e era ordem. E você vem nesse contexto e você se desenvolve, casa, cria sua família. Formei a minha família. A minha mãezinha fazia tudo. Quando nós chegávamos em casa, a coisa está toda organizadinha. Hoje o mundo mudou, a sociedade mudou. A minha esposa passa mais tempo no trabalho do que eu. E aí, quando a gente olha essa palavra, ser justos, eu tenho que lavar roupa, varrer casa, passar pano, tirar o pó das coisas. Isso é justiça, irmãos? Sim ou não? Eu tenho que ser justo. A palavra de Deus aqui no contexto de justiça é em todas as instâncias da nossa vida. Nós temos que ser justos diante do nosso próximo, diante do nosso Deus. Isso eu usei um exemplo. Você pode pensar nas tuas relações com seus pais, no teu lar, na igreja. Justiça, sinceridade. Falta nesse mundo hoje sinceridade? Falta. Dizer te amo está na moda. Dizer te amo, amo você, virou assim uma expressão. Estamos juntos. Nós adolescentes, assim, os jovens, às vezes até nós aí que já somos adultos, usamos: eu te amo. Sinceridade. Eu gosto de um filósofo da atualidade chamado Cortella, Mário Sérgio Cortella, e ele diz em um dos capítulos de um dos seus livros, Pensar Bem Faz Bem, ele diz assim, o título do livro é Pensar Bem Faz Bem. Ele diz assim: tenha medo de quem te adula. Sinceridade. Nós precisamos ser sinceros uns com os outros. E aí nós vemos aqui diante do texto de Davi: verdadeiro, honesto. Nós temos que ser responsáveis. Responsabilidade, irmãos. Quando pensamos na família, eu sou educador. Você marca reunião de pais numa sala de 30 alunos.
aparecem 6 pais, 8, dependendo da escola, do contexto. Responsabilidade. Responsabilidade em todas as áreas da vida. Responsabilidade é um quesito que a Bíblia aponta para nós termos uma vida íntegra aqui, uma vida justa, uma vida de honestidade, uma vida de preparação para morarmos com a eternidade, morarmos na eternidade com o nosso Deus. Amém? Amém. Nós vivemos hoje, a igreja tem crescido, mas a gente, dificilmente, irmãos, a gente vai numa igreja e vê aqui 6 anciãos. Vocês são aqui? 6 anciãos. A igreja está em crise. Tem igrejas aí de 200 membros que na hora que vai fazer uma comissão de nomeação, complica tudo, devido a deixa que o irmão faz tudo, deixa que o irmão faz tudo. Nós precisamos cuidar um do outro. Nós precisamos, como igreja aqui, atentar no último dos mandamentos que Davi resumiu: amor, amorosidade, sermos amorosos uns com os outros. Amém? 613 mandamentos resumido para 11. Outro grande homem, Isaías, vamos abrir a Bíblia, Isaías 33, versículo 14. Isaías, outro grande homem, outro momento da história. Ele então, diante dessas mesmas inquietações: quem, Senhor, habitará em tua presença, diante das chamas eternas? Quem, Senhor, estará contigo? Isaías 33, Isaías também se arrisca, usado pelo Espírito Santo, e ele resume esses 11 mandamentos agora de Davi aqui, resumido por Davi. Ele os resume em apenas Ele os resume em apenas 6 mandamentos. O contexto do capítulo 33 do livro de Isaías fala da salvação, da eternidade, do céu, da Jerusalém onde nós iremos morar. E o versículo 14 diz assim: em Sião os pecadores tremem de medo, cheios de pavor, eles perguntam: quem poderá viver perto do fogo devorador, perto das chamas eternas, que não para de queimar? Deus era visto como um ser intocável. Ele é descrito como fogo devorador. Percebe a mesma intenção aqui de Isaías do que de Davi? Quem? Mais uma pergunta, e aqui ele discorre. Versículo 15: somente poderá fazer isto quem age corretamente e sempre diz a verdade, que não fica rico à custa dos fracos, nem aceita dinheiro para torcer a justiça, que não se junta com os que planejam crimes de morte, nem concorda com os planos dos maus. Amém? Quem habitará com chamas eternas? Quem de nós aqui, igreja do Jardim Vila Iase, quem de nós habitará? Qual de nós habitaremos diante do Eterno? Quem tem esses quesitos aqui, vive uma vida reta, temos sido reto em nossas relações, uma vida de plena verdade. Irmãos, nós vivemos na época do lucro fácil. Eu fui há uns 8 anos atrás visitar a minha terra amada, o Brasil. Fui visitar a Bahia, e eu fiquei impressionado quando em uma cidade eu fui convidado para pregar naquela igrejinha que eu dei trabalho para os diáconos. Sabe que emoção? É aquela igreja onde eu dei muito trabalho para os diáconos. Eu era criança ali, e eu fui convidado para pregar naquela igreja, e pregamos, e aí fomos almoçar com os amigos, e eu fiquei tão triste quando, diante das conversas,
tinha um líder da igreja, eu falei, você irmão, você vive do quê? Ah, irmão, eu vivo de empréstimos, eu empresto dinheiro a juros para os irmãos. Eu empresto dinheiro a juro para os irmãos, 10%. A palavra de Deus aprova? Irmãos, vamos ser sinceros, parece que isso aqui foi escrito no tempo de Isaías mesmo, sim ou não? Não foi. Tem muitos irmãos jogando rifas, entrando nessas coisinhas de rifa, disso, daquilo. Isso não condiz com o nosso contexto, com aqueles que estão se preparando para viver com as chamas eternas. A Bíblia não nos deixa enganados. Eu me peguei como ancião da igreja em um ano, vivendo aquela vida cristã, sabe como? Sábado eu fui convidado para ir à praia com os amigos, com os irmãos meus irmãos de sangue que não são adventistas. Então eu almoçava no restaurante, mas é sábado, eu estou almoçando. Sabe aquela vida assim, socialmente correta? E aí no fim daquele ano, não foi um ano muito bom. Vamos para o clube, lá em Termas do Laranjais, nós iremos sexta, sábado e domingo, não tem problema nenhum, a gente vai estar em família, meus 2 irmãos, minhas 2 irmãs, mais o meu carro, 5 carros, caravana em família, e ali nós comprávamos, ali falava de tudo. E um dia, planejando fazer uma viagem, uma amiga falou, lê este livro, A Neutralização do Adventismo. Alguém já leu? A Neutralização do Adventismo. Eu vou resumir o livro em uma frase, em um parágrafo, para ficar menos complicado. O livro diz exatamente isso, que quando eu deixo de dizer não para aquele convite bobo lá na sexta-feira à noite, aquele de ir ao cinema, aquele de comer aquele alimento, quando eu digo sim, o José me ama, nós somos amigões, não tem problema ir na casa dele, sexta à noite, ele não é adventista, eu sou, a gente toma umas coca lá e come uma carne assada, faz umas coisas. Eu não sei se você já se pegou fazendo isso, mas eu já. Mas a palavra de Deus, repito, ela não nos deixa vazios, ela vem para preencher, para chamar-nos a atenção. E o livro diz assim, que quando nós dizemos sim a tudo, sabe o que acontece automaticamente? Nós neutralizamos a diferença, nós nos tornamos iguais. Se eu responder para o irmão, eu não vou na sua casa sexta-feira à noite, irmão, porque nesse dia é por isto, e no próximo sexta você está convidado a vir na minha casa tomar uma sopinha. Olha a diferença, percebe a diferença? A palavra de Deus chama-nos a atenção, irmão, sabe por quê? Porque no mundo atual, hoje, mundo pós-moderno, o pecado deixou de ser pecado. Aquele irmão que tem problema no casamento, ele adulterou, não, ele tem problema no casamento. Aquele jovem, ele tem problema com pornografia, sabe, ele tem problema, não é mais pecado. Quer outro exemplo simples? A ganância tornou-se empreendedorismo. O rapaz é empreendedor, você viu o que ele fez? Atravessou todo mundo e fez o projeto dele crescer. Isso é pecado, mas no mundo moderno ou pós-moderno, isto é empreendedorismo. Nossa, ele empreendeu muito bem, foi habilidoso. Roubo, em algumas das suas faces, tornou-se o que? Quem se arrisca a dizer? Esperteza. Rapaz é esperto. Percebe como o inimigo tem trabalhado ao longo dos anos, ao longo das décadas, para fazer-nos perder esta relação com a palavra do Senhor? Miqueias 6, versículo 6, vamos abrir a Bíblia. Outro grande homem de Deus, vamos ver o que Miqueias diz. Miqueias 6, ele vai fazer um resumo desses mandamentos também. 613 mandamentos agora, com a mesma pergunta: quem habitará em teu santo templo, Senhor? Na eternidade é respondido com 3 mandamentos. 3 mandamentos simples.
Olha só como Miqueias no capítulo 6, no versículo 6, como ele introduz a reflexão, como ele eleva as questões. Vamos atentar, e quando eu leio, você já contextualiza aqui para a sua vida, combinado? Versículo 6, Miqueias capítulo 6, versículo 6. O que é que eu levarei quando for adorar ao Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de um ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares e milhares de rios de azeite? E ele continua questionando: será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e a minha maldade? Irmãos, quando nós viemos para o caminho de Deus, o que nós devemos levar ao Senhor? Vamos ver? Versículo 8. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós, ó igreja. Ele quer que nós façamos o quê? O que é reto. Ele quer que nós amemos o quê? Não ouvi. A misericórdia. Ser reto, misericordioso e viver humildemente. Irmãos, amém? O que o Senhor pede de você nesta manhã? Quais são os três? E essa humildade, eu quero chamar a atenção que não é humildade em qualquer sentido. O verso não nos deixa pensar esta palavra humildade em qualquer contexto. É com quem? Irmãos, é humildade com o Senhor. E aqui eu preciso tirar o sorriso do rosto e ficar muito sério, porque é uma frase muito séria. Ser humilde diante de Deus é esquecer o meu eu. Está cheio de gente na igreja, pelo menos na minha igreja, que vem ao culto não com a roupa que agrada ao Senhor, ele vai com o que agrada a si mesmo. Ele traz ao Senhor não o que alegra o coração de Deus, mas ele vem de um modo para: eu preciso estar feliz. Eu terminei um estudo bíblico há um mês mais ou menos, uma moça adventista da promessa, e ela se batizou, então ou batizou-se na igreja adventista do sétimo dia, amém? Amém. E foi bonito quando ela foi para a igreja, no penúltimo estudo. Cheguei na igreja e está a Renata com os brincos, a coisa mais linda, desse tamanho, colação, uma maquiagem. Eu falei: não, Senhor, mas eu já vi estudo sobre isso tudo. Eu não entendi. Ela aceitou, ficou firme. Tudo bem, Renata, tudo bem, tudo bem. Ok, ficou na igreja sentada, cantou, orou. No dia do próximo estudo, está eu lá para finalizar. E já preenchi a ficha que ela já tinha aceitado de antemão. Vendo aí o título do próximo estudo, ela falou: eu estou dentro, é isso que eu quero para a minha vida. Eu falei: eu não entendi, sábado. Eu não entendi. Porque quando você começa a dar estudo, eu não sei você, mas eu me torno amigo. Eu me torno amigo. Eu falei: eu não entendi. Como que você vem, já aceitou, e você foi para a igreja sábado daquele jeito, justo naquele dia que o seu nome foi passado na comissão da igreja para o batismo já? Ela respondeu. Levantei triste, levantei meio estranho, foi uma semana difícil, me olhei no espelho, me achei super feia, e aí comecei com coisa.
E aí, por fim, eu toda arrumada com meu blazer, com meu adereços, eu estava super linda. E aí me senti feliz e fui adorar. Irmãos, olha que pensamento bonito, porém sutil, porém delicado. Quando nós vamos à igreja, nós vamos oferecer-nos ao Senhor. Nós saímos de Carapicuíba hoje, quarteto, oferecer ao Senhor, foi o nosso acordo, oferecer ao Senhor um pouquinho daquilo que Ele tem nos dado. E aí, depois de ler alguns versos, de orar, ela falou: irmão, eu não tinha pensado nisso. Eu não havia pensado nisso. O inimigo tem ao longo dos anos distorcido, trazido-nos, como diz Paulo, artimanhas engenhosas. Engenhosa vem de engenharia, a arte de fazer algo. O inimigo tem a arte de distorcer as coisas. E louvado seja Deus que você está aqui nessa manhã de sábado. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque aqui a palavra, a sua palavra, por meio de Miqueias, vem dizendo-nos que nós precisamos ter uma vida reta, ter uma vida de amor e uma vida de humildade perante Deus. Amém? Amém. Se você aqui porventura, o que fazer diante de tanto conteúdo estudado? O povo de Israel sofria com tantas e tantas leis. E aí veio outro homem, outro grande homem que se levantou em Israel. Ele resume tudo isso em apenas 2. Todas aquelas leis judaicas que causavam problemas muitas vezes, porque era assim: Moisés conduzindo o povo, o filho adolescente de tal tribo, de tal família fazia uma coisa, opa, precisamos escrever uma lei sobre isso. Não era assim? Então foi se acumulando. Isso gerou um certo desconforto para os professores da época, para os anciãos da igreja. Como que nós vamos ensinar? E agora Jesus, o mestre dos mestres, no livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 34, Jesus é questionado, e aí ele diz sobre o grande mandamento, de 613, passou para 11, passou para 6, passou para 3, e agora outro grande homem, o próprio Deus encarnado. Ele resume, ele facilita a compreensão da igreja, hoje no século 21. Mestre, versículo 36, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Em outras palavras, nós estamos saturados de informação, mas nós sabemos que aqui haveria aqui uma certa intenção, né? Uma certa intenção para testar Jesus. E ele responde. O que é que ele responde, igreja? De todo. Pausa. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu. De que mais? E de que mais? Glória a Deus, irmãos. Amarás o Senhor teu Deus com toda a profundidade da tua vida. Quem assim fizer estará, entre aspas, pronto para habitar com chamas eternas. Amém? Esse é o grande mandamento de tudo aquilo que foi dito. E a segunda parte, o outro 50%: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Igreja, foi esta mensagem que o Senhor trouxe a ti nesta manhã. Nós precisamos voltar os princípios da igreja, não neutralizar o adventismo. Está claro diante de nós que temos que ser humildes diante de Deus. Senhor, é domingo, o que eu devo comer? Seja feita a tua vontade. Senhor, é segunda, o que eu devo vestir? Seja feita a tua vontade. Senhor, irmãos, é muito triste
Quando você chega lá para o coordenador do seu curso, lá na faculdade, onde você está, e você diz assim: eu não venho na igreja sexta-noite, eu não venho na faculdade sexta-noite. Ué, mas aquele jovem lá da sua igreja, ele vem e participa, e ele é muito inteligente, viu? Então pede para o seu pastor. É muito triste, irmãos. O mundo está assim, ó, cheio, inundado de informações, mas o Senhor quer que nós vivamos uma vida com esses dois conceitos: uma vida de amor para com Deus, de humildade diante dele, e uma vida de amor para com o nosso próximo. Amém. Ontem eu fui na Sé comprar uma Bíblia nova que eu estava precisando, sabe? Eu estava me sentindo muito velho com aquelas traduções mais arcaica um pouco. Eu falei: vou comprar uma Bíblia bilíngue, uma Bíblia nova, com uma linguagem. Estou com dificuldade para me adaptar, mas está acontecendo. Chegando ali, você vê de tudo naquele lugar pluridiversificado, né? Eu vi uma pessoa pregando de Jesus e falando, e outra nas escadas falando de Jesus, e 5 metros daquelas pessoas que gritavam em nome de Jesus, haviam mendigos. E eu parei diante daquela cena e pensei: se nós cristãos, todos os cristãos, fizessem um acordo, durante 1 ano ou uma década, nós não iremos falar de Jesus, iremos apenas mostrar Jesus, o que aconteceria com esse evangelho, irmãos? O mundo seria outro. É mania dizer que Jesus vai te abençoar, que virou mania. Nem eu tenho relação com Jesus e eu fico jogando bênção de Jesus para contigo. Primeiro eu tenho que ser um canal. Tenho relação com esse Jesus. A pessoa ali, porque Jesus te ama, e gritando e falando, está errado? Não. Mas tinha uma pessoa ali, numa situação deplorável. Se nós cristãos entendêssemos, se nossos olhos fossem abertos, sei que um dia será, para vivermos a plenitude do Evangelho, que é o amor a Deus sobre todas as coisas, e o amor também ao nosso próximo. Gosto muito do livro de Efésios 2, versículo 8, que diz que pela graça sois salvos. José, você vai desconstruir tudo que você disse até agora? Não é fazendo isto ou aquilo que te salva, mas se você não fizer isto ou aquilo, você estará perdido. Então as duas coisas caminham juntas. Pela graça sois salvos. Quantos aqui são salvos? Levanta a mão. Quantos? Levanta a mão, todos vocês que são salvos. Levanta bem alto. Irmãos, nós somos salvos em Cristo Jesus. E a atitude de um salvo em Cristo Jesus, a resposta dessa salvação, agora é oferecer. Eu vou sábado à igreja, porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu tive dificuldade de aceitar isso. Sabe por quê? Porque o evangelho na minha época de criança era assim, meu pai era assim: se não passar de ano, não vai ganhar bicicleta. Se não, e eu cresci, acredito que você tenha crescido também com uma ideia condicionada: se não formos para a igreja e não fizer tudo certinho, não vai para o céu e vai ficar no fogo. Olha, tudo ao contrário, é ao contrário. Vem cá, meus filhos, vem cá, igreja, vem cá, família. Nós nos batizamos, nós cremos, nos batizamos, o nosso nome foi escrito no livro da vida, e agora nós somos salvos em Cristo Jesus. E agora a atitude de um salvo qual é? Obedecer, fazer tudo que o mestre manda, tudo que o mestre manda. E em resumo de tudo isso, irmãos, ter uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Pedro só entendeu em toda a sua caminhada com Jesus ali, quando ele estava afogado. Talvez você esteja se afogando. Você está na igreja, gravatinha bonita, cabelinho arrumado, mas como que está o interior da tua vida? Você está olhando para o mestre? Pedro, no capítulo 14 de Mateus, conta toda a história. Ele estava ali com Jesus o tempo todo, e aí
Aquela história do lago em que ele vai andar sobre as águas. Mestre, eu posso? Vem Jesus andando sobre as águas, ele começa a olhar a si mesmo, e o que acontece com ele? Ele afunda. No dia que você, meu querido irmão, minha amada irmã, crianças, jovens, o dia que nós olharmos para nós mesmos, ou para o irmão, nós afundaremos. Nós temos que colocar a nossa mão onde? Na mão de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu gosto dessa igreja demais, amo demais essa igreja, porque essa igreja, querida, visita, não vem com historinha da carochinha dizendo que é tudo maravilhoso, não. Servir a Jesus é prazeroso, porque nós temos a eternidade. Porém nós passaremos dias difíceis, mas nós temos que ter bom ânimo e se alegrar no Senhor, amém? Você está salvo ou perdido? Não ouvi. Eu não ouvi. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos salvos, porque a nossa mão está colocada na mão de Jesus. E se nós somos salvos, se nós cremos, fomos batizados nessa igreja, nós temos agora que dar essa resposta de obediência, de integridade, desses mandamentos que nós lemos, estudamos e comentamos, amém? Que assim como Pedro, a nossa mão seja posta diariamente nas mãos de Jesus. Triste, me achei no
Glória a Deus. Amém, aleluia. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, porque chegamos aqui, começamos esse culto em Teu nome e nós o finalizamos também em Teu nome, Senhor. Estamos aqui, Senhor, contentes, porque a Tua palavra foi aberta e aqui nós ouvimos a Tua voz, Senhor. A Tua voz dizendo que nós precisamos voltar, reorganizar as nossas relações, nos adaptando, Senhor, à condição de um salvo. Nós Te louvamos pela salvação que Tu deste, Senhor, a cada um aqui dentro desse templo, por nós sermos salvos, por nós aceitarmos a Ti por meio do Espírito e sermos batizados também. Nós queremos viver uma vida de santidade, Senhor, e para isso nós entregamos o volante da nossa vida, entregamos a direção das nossas vontades. Queremos Te pedir, Senhor, se porventura alguém aqui que diante dessa mensagem se entristeceu, que o Teu Santo Espírito ajude, Pai, para que essa pessoa entenda que é necessário um preparo, é necessário adaptar-nos àquilo que Tu nos pedes, Senhor. Salve-nos, Senhor, e traga-nos de volta para o culto jovem, para o musical, para o culto de altos louvores, em resposta a tudo que Tu tem nos dado, Senhor. Dá-nos a Tua direção, abençoa esta igreja de um modo especial, Senhor. Abençoa cada membro, é o que nós Te pedimos. Abençoa cada pessoa também que porventura não seja membro. Nós suplicamos uma bênção especial sobre ela, Senhor. Entregamos esses favores, entregamos as nossas vidas, é o que nós Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.